bem. Então o Bitcoin, hoje é a morte 452 do Bitcoin. O Bitcoin já morreu 452 vezes. Provavelmente nós podemos ter mais obituários e vamos ter mais obituários do Bitcoin. Então o Bitcoin ele sempre morre, mas ele morre no sentido de perder valor. Então ele tem um ciclo de baixa, ele perde valor, mas ele não perde os seus fundamentos. Então isso que é muito importante. Você tem que entender que nós vamos entrar numa janela de tempo que possivelmente os Estados Unidos ele pode entrar em recessão agora no segundo semestre. Então, se os Estados Unidos está com 70% de chances de entrar em recessão, isso significa que se ele de fato entrar, vai ser agora no segundo semestre desse ano, tá? Tanto é que algumas empresas, alguns brasileiros que eu conversei aqui nos Estados Unidos, eles falaram que algumas empresas já estão demitindo, né? E isso vai de contra aquelas plaquinhas de contrate-se das empresas menores. Então, o que é uma coisa que eu percebi? As empresas maiores, o desemprego começa nas empresas maiores e futuramente, né, mais para frente, se reflete nas empresas menores. Então, começa uma taxa de desemprego maior nas maiores empresas e termina essa taxa de desemprego, ela aumenta lá no final da ponta, no final da cauda, nas empresas de pequeno porte, que são as empresas agora que eu passo aí diariamente, eu vejo e que estão contratando, né? Então é normal a gente ver ainda bastante oportunidade de emprego em setores menores, em pequenas empresas, em microempresas, né? Mas nas empresas maiores, supostamente, o pessoal aqui já está falando que já estão demitindo bastante gente. Ou a promessa de demissão agora para o segundo semestre, né? E Fofolete, eu estava falando sobre o período que o BTC existe, né? Então o Bitcoin existe, ele começou a existir depois da queda da recessão econômica que aconteceu do crash do subprime americano lá, que aconteceu no setor imobiliário lá em 2007 para 2008, né? E aí eles usaram o afrouxamento quantitativo para, ao longo desses anos, a gente ver uma expansão econômica nos últimos 10 anos, até que em 2018 eles testaram novamente tentaram elevar a taxa de juros em 2018 e vocês viram o que aconteceu, né, de 2018 para 2019, aquela grande queda no BTC. Então, o que acontece? Na maior parte do tempo da existência do Bitcoin, a gente viu o Bitcoin existir em um período em que a taxa estava em 0,25. Se a gente pegar, então, aqui todos os anos, ele somente ficou em apertamento quantitativo lá em 2018 para 2019, que foi justamente nos 2 anos em que o BTC caiu. E agora, de novo, subindo com uma velocidade muito maior essas taxas, né? Então a gente nunca viu, por exemplo, o Bitcoin numa condição em que a taxa de juros americana estaria pagando 5,25%, tá? E eu espero que a gente não veja, tá? Mas do jeito que as coisas estão indo, me parece que a coisa vai evoluir para esse sentido, porque já aumentando 0,75 significa que está saindo, drenando liquidez do mercado, drenando dólares. Então, ninguém sabe, eu posso afirmar categoricamente para vocês isso, independente da análise gráfica, onde você identificou suportes antigos e tal, de fato, verdadeiramente, nenhum especialista sabe o que vai acontecer e qual o preço do fundo do BTC, pois o cenário que nós estamos vivendo ele é inédito. Nós tivemos uma pequena amostragem lá em 2018, com a queda do BTC, que o BTC caiu 80%, mas com todo o conjunto da obra e com a força que as taxas de juros estão subindo e o freio que eles precisam fazer, ao mesmo tempo que eles estão numa situação em que eles não podem mais fazer eles não podem, ao mesmo tempo que eles não querem ter inflação alta, eles também não querem ter recessão. Então, eles não podem elevar a taxa de juros e nem baixar a taxa de juros, porque eles precisam primariamente controlar a inflação. Ao mesmo tempo, eles não podem subir demais a taxa de juros, né? Pois isso aí traria uma recessão extremamente fodida e faria com que vários investidores do mundo todo corressem para o dólar cada vez mais, o dólar em alta infinita. Então, por enquanto, gente, o cenário, apesar do gráfico mostrar uma barra de volume de formação de fundo semanal, eu ainda não acho que nós vamos entrar em tendência de alta
a qualquer momento. Eu acho ainda que a gente vai entrar e desenvolver a fase de capitulação, tá? Então acho que ainda estamos entrando na fase de capitulação e vamos desenvolver a fase de capitulação. E a fase de capitulação é aquela janela do tempo que eu digo, que é aquela janela que o mercado vai te dar de oportunidade de ficar, sei lá, comprando barato durante 2 anos, por aí, ou até final de 2023, né. Eu chuto que a gente vai ter uma janela de tempo de compra de preço barato do Bitcoin até 2023.